Olá, muito boa noite para todo mundo. Assustada com o tropel da boiada, a Siriema correu para esconder o filhotinho no ninho quando a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV rompeu o caminho na beira do Panema. E depois de fazer a travessia e entrar em terras paranistas, a gente convida agora os amigos e amigas pecuaristas para participar desta reunião novidadeira que começa com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Até outro dia, o pessoal do Mercado Internacional do Leite e Derivados estava achando que era só uma brisa ligeira que não demoraria para passar. Mas agora já está todo mundo vendo que o que está acontecendo é mesmo uma forte ventania derrubadeira, que não tem prazo nem previsão para acabar. Esta é a conclusão que se pode tirar dos resultados do primeiro leilão de julho na GDT, a Global Dairy Trade, que funciona como uma grande bolsa virtual de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. O caso foi que, no evento realizado nesta terça-feira, dia 1º, o preço médio dos produtos comercializados, que já vinha demonstrando fraqueza, agora caiu com mais força, ficando em 4.274 dólares por tonelada, com uma queda de 4,1% em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. De acordo com os especialistas da cooperativa neozelandesa Fonterra, que é a organizadora das vendas da GDT, a parte principal da explicação para esta situação atual é o extraordinário aumento na oferta de derivados deste leilão. Pois repare, amiga pecuarista, que o volume registrado agora bateu em 25.705 toneladas, o que representou um espantoso crescimento de 69% na comparação com a derradeira edição do mês passado. Além disso, ninguém sabe direito o que vai acontecer com a demanda daqui para frente, né? Por causa das maluquices tarifárias do presidente dos Estados Unidos, aquele senhor de cabelo amarelo que se acha o rei do mundo, e também por conta da situação da economia da China, que é o maior importador de leite e derivados do mercado internacional. Destrinchando agora o relatório distribuído na praça, neste último pregão, o que chamou mais a atenção foi o leite em pó integral, justamente o produto mais negociado na GDT, que saiu por 3.859 dólares por tonelada, com um dolorido tombo de 5,1% em relação ao leilão passado. A única alta do dia foi da lactose, que subiu 4,1% para 4.274 dólares. Já a respeito do efeito disso aqui no nosso mercado caseiro, a previsão é de que essa derriçada geral não demore nada para chegar no Uruguai e na Argentina. E o resultado certamente vai ser mais um substancioso aumento das importações do setor leiteiro brasileiro. Nestas alturas atuais do calendário, nas invernadas geladas, os animais já estão padecendo por causa da qualidade do capim, que já estava bem ruim por causa do avançamento do tempo e do agravamento da estiagem, né? Mas mesmo assim, o companheiro fazendeiro não pode parar de cuidar para garantir uma boa recuperação quando a chuva voltar. Pois então, se por acaso alguém precisar de alguma orientação a respeito de como isso deve ser feito, não tenha acanhamento de perguntar, participando da nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é o manejo correto do capim capiaçu. Acompanhe. Capiaçu é uma cultivar de capim-elefante, tá? Que se destaca por sua alta produtividade. E foi lançada com 2 propósitos, para ser oferecida como verde picado no coxo ou oferecida na forma de silagem. Tá? Então, agronomicamente, a cultivar BRS Capiaçu é uma cultivar de alta exigência em fertilidade do solo. Portanto, se você tem a intenção de fazer uma capineira, uma lavoura de capiaçu, é muito importante que você se atente às necessidades nutricionais dessa planta. Então é uma planta que a gente vai precisar elevar a saturação por base para em torno de 50%, porque é uma planta que não suporta alumínio tóxico no solo, tem alta exigência em teores de cálcio e magnésio e tem uma exigência alta também em potássio. Tá? Então o plantio da cultivar BRS Capiaçu, ele deve ser feito em linhas,
né? Ele pode ser feito com colmos, né, que você pega da planta, né, com uma idade aproximadamente aí de uns 100 dias, né, 90 dias de rebrota. Você pega esse colmo, leva para o solo, depois você faz uma seção, né, corta esses colmos para poder facilitar a germinação. Pode comprar muda, pode comprar o toletezinho já pronto, mudas iniciando o processo germinativo e fazer esse plantio em cova. Mas o mais importante é que você faça na cova ou no sulco a adubação. Pode ser orgânica, que é interessante também fazer uma adubação orgânica na capineira, e pode ser a adubação química, com superfosfato simples, superfosfato triplo. Mas o importante salientar aqui para vocês é o seguinte: não coloquem o calcário e o fosfato junto no sulco ou na cova, para plantar capiaçu ou qualquer outra espécie. Tá? Então, depois que você coloca essas plantas de capiaçu no sulco, cobre as plantas e espera que vai haver o processo de germinação. Quando essas mudas estiverem aproximadamente com 50 centímetros de altura, a gente faz adubação de cobertura com nitrogênio e potássio. Nessa primeira aplicação, é recomendado que a gente aplique cerca de 50 a 75 quilos de nitrogênio por hectare. Tá? Então, você vai trabalhar aí mais ou menos com 100, né, quilos de ureia, 150 quilos de ureia, né, em cobertura quando essas plantas estiverem aproximadamente com 50 centímetros. Tá? Então, aí você tem uma capineira bem formada. O espaçamento entre linhas pode variar de 80 centímetros até 1,5. Se for fazer colheita manual, 80 centímetros. Se for fazer colheita mecânica, a gente pede para abrir mais um pouco por causa da questão relacionada ao maquinário. Agora, morfologicamente, BRS capiaçu apresenta algumas características que são diferentes das outros cultivares de capim-elefante. A primeira coisa que o capiaçu não tem quando a gente compara com as outras cultivares é justamente o jossal, né, que é essa pilosidade, esses pelos que as outras cultivares têm, principalmente aquelas do grupo Merck, do Camerun, né, que são plantas que têm muita pilosidade, têm muito jossal. Então o capiaçu não apresenta essa pilosidade acentuada. Tá? Então ele tem uma pilosidade bem menor e muito discreta. Além disso, as folhas do capiaçu são sempre mais largas, com uma nervura central bastante acentuada, que faz com que a gente consiga identificar essa planta. E ele também não tem aquela ponta da touceira na forma de leque, como a gente encontra, por exemplo, nas cultivares Camerun. Tá? Então, morfologicamente, é assim que a gente identifica a cultivar BRS capiaçu. Uma outra vantagem dela é que ela tem um bom perfilhamento basilar. A maioria dos perfis eles saem da base. Outras cultivares de capim-elefante trazem para a gente um perfilhamento aéreo, né, que aquelas gemas acabam brotando daqueles outros perfis, que isso é muito complicado para manejo. Tá? Então é mais difícil a gente manejar quando tem perfilhamento aéreo. Então, BRS capiaçu tem pouco perfilhamento aéreo. Isso também é uma excelente vantagem dessa forrageira. Se a gente for colher capiaçu para ser oferecido no coxo, vamos colher aproximadamente aí com 90 dias de rebrota. Se a gente for colher, né, para ser fornecido como silagem, aproximadamente aí com 110 dias de rebrota. No coxo, dá até para a gente puxar isso um pouquinho, colher aí com 60 dias, 70 dias. E com a pionada entretida na prosa, a comitiva já chegou no Ribeirão da Água Formosa, estando assim vencida a primeira terça parte da jornada que tinha sido combinada. Pois então a gente vai fazer aqui um intervalo ligeiro para descansar cavalos e cavaleiros, mas não vai demorar nada para a função recomeçar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. No Brasil inteiro, os companheiros e companheiras boiadeiros já estavam até planejando comprar rojão para fazer festa em comemoração pela reação que estava sendo acontecida no mercado pecuário. Mas assim que o calendário entrou no trecho derradeiro do mês passado, o carretão mudou de direção e a nossa praça boiadeira pegou de novo o rumo de descida na ribanceira. Aí o tempo andou, o mês novo começou, a oferta de gado terminado até apertou ligeiramente, né? Mas até agora ainda não tem nada indicando assim concretamente que o vento pode mudar de lado nesse prazinho curtinho que está bem aqui na nossa frente. Pois então, sendo caso de urgente precisão campear maior entendimento a respeito da situação e de qual pode ser a sua evolução, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que está escondido do frio na casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista, e vai participar da função falando ao vivo pelo computador. Boa noite, Pedro. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e boa vontade para atender a gente. É sempre uma grande satisfação ter a sua presença aqui nessa casa, que também é sua, né? Faça o favor de entrar, sentar,
calçar o chinelo e ficar à vontade. Muito obrigado, viu, Sidney? Uma boa noite. Realmente fugindo do frio aqui, né? Escondido na sala, e meio agasalhado. E tô de meia, todo tranquilo aqui, bem protegido nesse momento, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse mercado, né? O prazer é nosso. E aqui a gente está com o ar-condicionado ligado também, porque está bem frio. Ô Pedro, qual que é a explicação para essa desconjuminância aí que tirou o carretão do rumo de subida no Estradão e está derrubando o preço do boi praticamente no Brasil inteiro, hein? Exatamente, você apontou muito bem, né? A gente estava numa alta, todo mundo comemorando, festa junina, aproveitando os São Joões ali, que é esse movimento de alta, recuperando daquele maio sofrido, né? Que a gente teve, cotação chegando lá perto dos 300, todo mundo com medo de como que ia ser. Chegou junho, muito bem, primeira quinzena, inclusive uma alta de R$ 15 por arroba praticamente, ficou um cenário de estabilidade. Quando chegou na última semana, esse comecinho agora de julho, a gente começou a ver essas quedas aí, já acumulam até R$ 5 por arroba, né, de queda. Na referência aqui em São Paulo, fiquei 310, 315, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, dependendo de onde está fazendo a negociação. E é justamente o frio que explica isso, né? A gente começou a entrar de verdade agora no inverno, né? Desde o dia 26, 27 ali de junho, a gente está realmente no inverno. Acabou o outono, agora não tem mais trégua para pastagem. Vigor da pastagem que agora começa a sentir muito mais, né? A gente diminui a temperatura, diminui a quantidade de chuvas, diminui a disponibilidade de tempo de luminosidade, né, na maior parte aí do nosso país, e a vigor das pastagens começa a quebrar de verdade. O pecuarista não consegue segurar realmente o bovino dentro da sua propriedade. E também a gente começa a ver os bovinos de confinamento aí desses primeiros meses aparecendo um pouco mais, ou seja, a oferta pesou um pouco mais, principalmente para o final de junho ali, quando a demanda, principalmente do mercado interno, é um pouco mais enfraquecida, e essa oferta um pouco maiorzinha para esse momento acabou quebrando essa continuidade de altas. Trouxe aí uma necessidade de compra para a indústria frigorífica um pouco menor, eles acabaram derrubando um pouco o preço nas principais regiões produtoras do nosso país, né? Dá para falar no Brasil todo que foram quedas sucessivas, né? Ô Pedro, pegando aí um atalho na estrada, né? E o mercado de gado de reposição, hein? Também entrou no mesmo atoleiro que o boi gordo, hein? Se a gente pegasse o momento dessa última semana, estava entrando junto, né, nesse atoleiro, caindo um pouco, mas para agora a gente está vendo justamente uma virada. Inclusive surpreendeu porque até as categorias de fêmeas estavam aí um pouquinho altas, né? A gente vê uma variação de 0,1 ali para o boi magro positivo para esse comparativo semanal. Para as outras categorias chega até 1,5%, as fêmeas chegaram até 2% em algumas regiões. E a gente vê um cenário um pouco mais aquecido para o gado de reposição. Está todo mundo, inclusive, querendo saber o que vai acontecer. Todo mundo vendo essa expectativa muito positiva para o mercado do boi gordo segundo semestre. Então, quem tem um pouquinho de dinheiro aí acaba fazendo investimento mais, procura esse gado de reposição. Então, a procura está bastante grande. É claro que tem a situação da pastagem pesando um pouco mais, vai colocar a quantidade de cabeças um pouco maior. Então, quem está fazendo a conta está acabando comprando um pouquinho mais, que tem ali uma disponibilidade um pouco melhor, está fazendo essa substituição nesse momento, né? Vendendo o gado gordo e substituindo aí por categorias mais leves, colocando mais animais. Todo mundo aí tentando fazer um pouco mais de volume para esse momento, tentando pegar essa janela. Então a gente vê uma reposição valorizando um pouco mais, né? Seguindo o contrário do que está sendo para o mercado boi gordo, pelo menos nesse curtíssimo prazo, né? A gente está falando de uma semana, tem que ver como que vai ser mais a longo prazo. É claro que a gente está falando de uma reposição que está bem mais valorizada para esse momento, deve continuar atuada aí para o segundo semestre, deve esfriar um pouquinho aqui, um pouquinho mais para frente, né? A gente está falando aí de inverno, pesa um pouco mais a questão da pastagem, mas nesse curtíssimo prazo de semana, subiu um pouquinho aí, a gente vê um cenário bem positivo para quem faz cria e recria no nosso país, né? Agora, Pedro, se o consumidor brasileiro está padecendo de inapetência, né, conforme é normal até em final de mês, começo de mês antes do pagamento do salário, a nossa freguesia lá do estrangeiro está com a fome mais destampada do que nunca, né, querendo comprar toda a carne do Brasil inteiro, hein? O que é que está acontecendo no mercado internacional, Pedro? Eu estava, inclusive, brincando, a gente fez uma reunião essa semana justamente para falar, né, mercado internacional, o que está acontecendo. Eu estava brincando, que parece que o dragão chinês ali tá sem fundo a barriga dele, né? Tá querendo comprar muito mais carne, e a gente vê isso nas possibilidades de recorde de exportação. A gente está com uma possibilidade de que junho atinja 240 mil toneladas, 241 mil toneladas de carne bovina in natura exportada. A gente viu na média diária dos últimos dados disponibilizados pela Comex, aí mais de 12 mil toneladas embarcadas diariamente,
ou seja, um cenário muito positivo. A gente está vendo um primeiro semestre que vai ser recorde, mais de 1,5 milhão de toneladas embarcadas de carne bovina in natura. A possibilidade é que 2025 seja o nosso recorde. E a gente fala bastante de China, mas a China até diminuiu a participação. Por mais que tenha aumentado o volume, e no geral o Brasil aumentou o volume como um todo, a China diminuiu a participação justamente porque outros países estão comprando bastante. E a gente tem que falar também dos Estados Unidos, né, que passa por todo aquele problema, né, questão de diminuição do rebanho deles dos últimos anos, a produção de carne deve ser ali afetada por causa disso, mas o consumo deles ainda está muito alto. E eles viram no Brasil um bom fornecedor dessa carne bovina, porque nós temos qualidade, nós temos quantidade, nós conseguimos ofertar para eles sem muito problema, mesmo com aquelas taxas loucas, né, saindo aí de 27% para 37% das taxas que o Trump acabou colocando nessa guerra, nossa carne chega mais barata para deles. Se a gente fizer um comparativo de arrobas, a nossa, que está aqui 55, chega aí um pouquinho mais perto de $60 na arroba do Brasil. Quando a gente faz a exportação para eles com as taxas, chega ali aproximadamente $75, $80, enquanto a arroba deles comercializada $120, ou seja, ainda tem uma margem de $40 por arroba que a gente consegue fazer esse comércio muito tranquilo para esse momento. E a gente está vendo justamente os dois grandes compradores, né, consumidores de carne no mundo, comprando muito do Brasil. A China com 48%, 45% de todo o volume que nós estamos vendendo, e os Estados Unidos ali 18%, 15% mais ou menos, os dois somados chegam muito perto dos 60%, e isso é um cenário bastante positivo. E outros países que acabam comprando bastante, né? A gente falou do México, fala bastante do México, né? Ficamos 20 anos aí namorando o México, e agora eles estão top 5 compradores, a Rússia volta a aparecer nos maiores compradores de carne bovina do Brasil, ou seja, cenário muito positivo, a demanda global de carne bovina é muito grande e o país que tem volume para atender todo esse mercado é justamente o Brasil, né? Muito bom. A gente vai continuar acompanhando. Estou apostando que 2025 vai ser o melhor ano da história das exportações brasileiras. Depois a gente confere aí. Pedro, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Abração para você, abraço para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Muito obrigado, viu, Sidney? A gente vai acompanhando, a expectativa é um recorde assim para 2025. Forte abraço a todo mundo, até a próxima. Hein? Até! O dia cresceu e esquentou no último chapadão antes da Boca do Sertão e nessa hora a boiada chegou aqui na beira do ribeirão da Fazenda Encantada, que é onde a comitiva costuma fazer uma parada ligeira. E depois de passar nessa ribeira, a gente retoma ali da Marchadeira em instantes, pedindo a atenção dos amigos e amigas presentes nesta reunião para a contação de como está o andamento da negociação do boi gordo, assunto que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Com o julho já entrado e estreado no calendário, no mercado pecuário o carretão ainda está embicado na descida do estradão, mas com o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o fim do estoque de gado de capim e o forte crescimento do setor exportador, agora não deve demorar para o vento começar a mudar de lado. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta, pedindo já a máxima atenção dos companheiros e companheiras que estão esperando informação para fazer a negociada da boiada para a recitação da situação atual do boi gordo e da evolução da sua cotação. Com o avançamento do tempo, o primeiro mês da metade derradeira deste 2025, que está em andamento, já está entrado e andado no calendário. E a esperança geral era de que no mercado pecuário o carretão já estivesse começando a mudar de direção, né? Mas para decepção de todo mundo, pelo menos aqui do lado de dentro da porteira, o que está acontecendo até agora é que, apesar do avançado da hora, a nossa praça boiadeira ainda não demonstrou algum sinal mais claro de reação e continua largada no rumo de descida da ribanceira. De qualquer maneira, ainda é muito cedo para deixar o medo desassossegar o coração, porque se a lógica do mercado pecuário não for desfeiteada, não vai demorar para o vento virar. A primeira questão, como é da sabedência do amigo boiadeiro, é a situação do consumidor brasileiro, que está padecendo de inapetência forçada por motivo de falta de dinheiro, né? Acontece que essa semana mesmo, boa parte dos trabalhadores empregados já vão estar recebendo o pagamento do salário. E aí, seguindo o roteiro costumeiro de todo começo de mês, né, vai todo mundo voltar a comprar carne outra vez.
Já em relação à oferta de gado terminado, é verdade verdadeira mesmo que ela ainda está relativamente folgada, por causa aí do frio e da estiagem que estão castigando a pastagem em praticamente todo o Brasil, né? Mas também é fato comprovado que o estoque de boi de capim é limitado e já está perto do fim. E aí o abastecimento do mercado vai passar a depender cada vez mais do confinamento, que neste momento ainda não tem boiadas engordadas em grandes quantidades e vai precisar de mais algum tempo para ter volume de produção suficiente para fazer o fornecimento. E tem ainda o caso que está sendo passado no setor exportador, né, que continua apresentando um extraordinário crescimento, sendo que o primeiro semestre deste ano já está consagrado como melhor resultado da história. Pois então, enquanto a gente espera o poeirão baixar para desembaçar a visão, fique a companheira fazendeira informada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões acompanhadas em todo o Brasil, e em todas essas praças, a arroba caiu. A lista dessas derriçadas foi comandada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a queda foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 312 e a vaca para R$ 285, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Dourados, assim como em Três Lagoas, o macho desceu para R$ 313. No sudoeste de Mato Grosso, a fêmea foi cortada para R$ 283. No oeste da Bahia, o boi escorregou para R$ 288. Em Santa Catarina, o vento ruim que está batendo no mercado derrubou o preço do macho para R$ 314 e o da fêmea para R$ 285. No noroeste do Paraná, o dono do frigorífico mandou avisar que não vai pagar pela vaca mais do que R$ 282. No sul do Tocantins, a fêmea retrocedeu para R$ 263. E no oeste do Maranhão, o companheiro fazendeiro que está precisando de dinheiro já e não pode esperar, está tendo de aceitar pela vaca a mixaria de R$ 247. O dito filho da tia Bete se acha mais bonito do que laranja de amostra e em dia de sábado, toda semana vai para a freguesia mais enfeitado do que cavalo de charrete e mais animado do que galo de rinha no primeiro encosto. Pois outro dia o abusado, para gosto seu, achou de bulir com a Ana Maria, cabocla faceira de olhar gateado, que tem o defeito de ser filha do delegado, seu Zé Moreira, que ficou incomodado e quis conversar, mas o sujeito ficou sem jeito e resolveu cair no eito e desabalar da carreira. Estas prosinhas versejadas que eu mesmo fiz ao longo desses últimos não sei quantos anos, né, para serem recitadas aqui no fechamento da nossa função noticiarista e novidadeira, estão publicadas na minha série Versinhos de Caipira, formada pelos 4 livros de poesias campeiras que a nossa produção está mostrando aí nessa fotografia. Quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar para mim mesmo no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para citdemasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo tido grande satisfação de poder passar estas horas na companhia dos amigos e amigas desta freguesia, a comitiva agora tem precisão de ir embora, mas na despedida já fica prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.